Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas psicografadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec, publicado em 1857, em Paris, França. Exame da segunda parte, denominada Mundo Espírita ou dos Espíritos, perguntas de números 536 a 540, do capítulo 9, Intervenções dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza. Pergunta de Kardec, número 536. São devidos a causas fortuitas, ou, ao contrário, têm todos um fim providencial, os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Resposta dos Espíritos: tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Contra a pergunta de Kardec, número 536A. Objetivam sempre o homem, esses fenômenos? Resposta dos Espíritos: às vezes tem, como imediata razão de ser, o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Contra a pergunta de Kardec, número 536b. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria, e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos, para os agitar, acalmar ou dirigir. Resposta dos Espíritos: mas, evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados, em todos os graus da escala dos mundos. Pergunta de Kardec, número 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento. Resposta dos Espíritos: tampouco destituída é de fundamento, que ainda está muito aquém da verdade. Contra a pergunta de Kardec, número 537A. Poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra, e presidem aos fenômenos geológicos? Resposta dos Espíritos: tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Presidem aos fenômenos, e os dirigem, de acordo com as atribuições que têm. Dia virá, em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos, e os compreendereis melhor. Pergunta de Kardec, número 538.
formam categoria especial no mundo espírita, os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza. Serão seres à parte, ou espíritos que foram encarnados como nós? Resposta dos espíritos: que foram, ou que o serão. Contra a pergunta de Kardec, número 538A. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Resposta dos espíritos: isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente, o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos, como entre os homens. Pergunta de Kardec, número 539. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito, ou muitos se reúnem, formando grandes massas, para produzi-los? Resposta dos espíritos: reúnem-se em massas inumeráveis. Pergunta de Kardec, número 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza, operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito de instinto, ou irrefletido impulso? Resposta dos espíritos: uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais, que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial, e que essa transformação da superfície do globo, não seja necessária à harmonia geral. Entretanto, são animais de ínfima ordem, que executam essas obras, provendo as suas necessidades, e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos, e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos, de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo, de subtítulo: Os espíritos durante os combates. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.